Os radioisótopos nos possibilitam, a partir do estudo sobre eles, datar os objetos arqueológicos e, portanto, entender a idade do corpo em questão. Essa técnica é usada por historiadores para entender a história do objeto em questão. Primeiro, é necessário entender alguns conceitos que permeiam esses estudos. O primeiro é o tempo de meia-vida dos isótopos radioativos que podem ser chamados de período de semidesintegração. É o tempo necessário para que se desintegre a metade dos átomos radioativos existentes em qualquer quantidade desse isótopo. É possível usar o tempo de meia-vida de um radioisótopo para datar um objeto, pois o número de átomos é sempre reduzido pela metade em um tempo diferente. Dessa forma, cada um possui uma meia-vida específica. Um exemplo seria o período de meia-vida do Ba-142. O seu tempo de meia-vida é de 6 minutos, então se temos uma atmosfera de 2 gramas desse radioisótopo, depois de 6 minutos sobrará 1 grama de Ba-142, ou seja, ele foi reduzido pela metade. Depois de mais 6 minutos, a massa do Ba-142 diminuirá para 0,5, depois para 0,25 e assim sucessivamente. De outra maneira, ele sempre vai sendo dividido pela metade até que não dê mais. Outro método que também pode ser utilizado para datar objetos arqueológicos é o método carbono 14. Ele funciona da seguinte maneira: o cientista mede os valores do carbono 14 dos tecidos orgânicos mortos, e quanto menor for a presença do elemento, mais tempo passou da decorrência da morte do objeto fóssil. Esse método pode ser aplicado em sedimentos orgânicos, ossos e todo material que conteve carbono em alguma de suas formas. Hoje em dia, esse método é o mais eficiente para descobrir e estimar a idade de espécimes arqueológicas. Também é necessário entender aquilo que forma o carbono 14. O carbono 14 é formado a partir da colisão entre raios cósmicos e hidrogênio 14, encontrado na atmosfera terrestre. Esse isótopo de carbono liga-se facilmente com o oxigênio, formando o gás carbônico, 14CO2, que é absorvido pelas plantas. Quando o ser vivo morre, a quantidade de carbono 14 diminui, o que implica um decaimento radioativo. O tempo de meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos. Isso significa que, se o organismo morreu há 5.730 anos, terá a metade do conteúdo de carbono 14. Tem outros tipos de métodos de radiação arqueológica. Dentre dois deles, a técnica de termoluminescência, onde se mede os pequeninos defeitos que aparecem no material do que é feita a amostra, decorrentes da radiação a que ele está submetido. Quando a radiação reage com a amostra, são liberados alguns elétrons das suas moléculas. Alguns desses elétrons são aprisionados em defeitos no material da amostra. Algumas moléculas, portanto, não recebem seus elétrons de volta e ficam ionizadas. À medida que o tempo passa, mais e mais elétrons vão ficando aprisionados. Quando a amostra é aquecida, a energia térmica fornecida aos elétrons é suficiente para elas se libertarem e se recombinarem com as moléculas ionizadas, restituindo a situação original. Nesse processo de recombinação é emitida energia luminosa, que constitui a termoluminescência. O que se faz no laboratório é aquecer a amostra até que a termoluminescência seja liberada. A intensidade da termoluminescência indica o tempo transcorrido desde a última vez em que a amostra sofreu aquecimento. A limitação desse método é que ele pode datar objetos de até 1 milhão de anos, cerâmicos e com precisão de até 10%. Outro método é o de luminescência opticamente estimulada, EPR aminoácidos. Nesse método, assim como no método de termoluminescência, provoca-se a libertação dos mesmos elétrons presos nos defeitos do material, que haviam sido retirados de suas moléculas pela radiação ambiente. A diferença é que, nesse caso, a libertação não é provocada pelo aquecimento, mas sim a exposição à luz. Outro método não instrutivo é a ressonância paramagnética nuclear, EPR, também chamada de ressonância de spin eletrônico, ESR. Apesar de ser menos sensível que a termoluminescência, ele permite a determinação do número de elétrons aprisionados sem precisar libertá-los, como acontece na termoluminescência e na LOE.
O método aproveita o fato de que os elétrons aprisionados possuem um campo magnético ao seu redor. O que é medido é a quantidade desses campos. Esse método permite uma precisão de 10% e a datação de objetos entre 1000 a 1 milhão de anos.